Você já percebeu que algumas de suas fraquezas florescem mais na presença de certas pessoas? Descubra hoje por quê. Olá, amados, graça e paz. Eu sou o pastor Fernando Alencar e estou aqui para ler com você o capítulo 16 do livro A Lei do Reconhecimento. Considerando que lemos também o prefácio e são 31 capítulos, hoje estamos exatamente na metade do nosso desafio. E eu quero parabenizá-lo por ter chegado até aqui. Antes de continuar, eu quero agradecer a um pequeno grupo de benfeitores deste trabalho. Inclusive, nesses dias, uma pessoa me procurou com a seguinte pergunta: Pastor Fernando, ouvindo os áudios deste livro, eu entendi que Deus concedeu a cada um de nós a capacidade de resolver um problema. Eu ainda não consegui descobrir qual o meu. Inclusive, eu gostaria muito de fazer a obra de Deus, mas o meu trabalho me impede, eu quase não tenho tempo nem para mim mesmo. Como eu posso fazer para contribuir com o reino de Deus? Eu olhei então para essa pessoa e falei assim: Você lembra da parábola dos talentos? Aquele que recebeu o talento e o escondeu foi repreendido pelo seu senhor no último momento. Por quê? Porque ele poderia ter pego o seu talento e colocar na mão dos banqueiros, para que o seu dono pudesse, no final, receber tudo o que lhe era devido, e mais um pouco. Olha aí a dica de Jesus. Se você não pode fazer algo diretamente, então ajude outra pessoa, para que essa pessoa possa fazê-lo. Então você estará fazendo indiretamente. Assim, neste momento, enquanto muitas pessoas me ouvem e dizem que não têm tempo para fazer a obra, elas podem sim ajudar a outras pessoas que estão empregando seu tempo em fazê-lo. E esta é precisamente a minha situação. Hoje não estou trabalhando em um emprego formal. Aproveito então o meu tempo para produzir estes áudios. Não sei até quando, mas se você hoje não dispõe deste mesmo tempo, mas pode se associar comigo, então seja bem-vindo. A nossa chave Pix é fatorjc@gmail.com. Livro A Lei do Reconhecimento. Capítulo 16. Reconhecimento da fraqueza dominante daqueles em quem você escolheu confiar. A fraqueza é contagiosa. Comportamento permitido se torna comportamento aprovado. Todos os dias, o jornal está cheio de ilustrações e relatórios sobre um aluno de ensino médio que estava no lugar errado, na hora errada e com as pessoas erradas. Recentemente, uma mãe contou-me que seu filho estava em um carro carregado de drogas. Ele nunca havia usado drogas, mas era amigo de alguns jovens que usavam. A polícia os parou. Todos receberam uma sentença de prisão, inclusive o filho dela. Você não pode ignorar as fraquezas dos que estão ao seu redor. Jonas é um exemplo marcante de pregador rebelde. Ele comprou passagem em um navio que ia para um destino diferente daquele que Deus havia designado para ele, mas o castigo de Deus o seguiu. Os rebeldes sempre são penalizados, sempre. O navio quase naufragou. A ira de Deus fora provocada, Jonas estava no navio. Deus o estava pressionando para que ele se arrependesse e resolvesse mudar. Aqueles que permitiram a presença dele foram expostos à mesma ira e à mesma sentença. Quando eles jogaram Jonas do navio, as consequências da rebelião dele não foram mais sentidas. A calma surgiu. Você não deve ser como Jonas para que a tempestade não afete sua vida. Quando você tolera a presença de pessoas rebeldes contra Deus, acaba experimentando o mesmo castigo que elas. Corá se rebelou contra a autoridade de Moisés e, quando o castigo foi aplicado, 250 pessoas foram destruídas com ele, inclusive sua família. É fundamental que você conheça as fraquezas daqueles próximos a você. Você deve reconhecer a fraqueza dominante de seu cônjuge. Satanás atacará sua vida por meio de seu cônjuge. Certa vez, um ministro me disse: Eu me recusava a encarar o fato de que minha esposa gostava do ambiente dos ímpios. Ela amava aquele clima dos cassinos, das músicas profanas e das piadas sujas. Isso destruiu nosso casamento. Você deve reconhecer a fraqueza dominante de seus filhos. Minha mãe procurava nos colchões, nas caixas, nos armários, em qualquer lugar, a fim de encontrar revistas ou qualquer coisa que confirmasse suas suspeitas sobre nós, garotos, e eu perguntava: Mãe, você não confia em mim?
E sua resposta usual era: nem um pouco. Ela estava ciente de que qualquer fraqueza existente nos filhos se infiltraria e contaminaria o clima de nossa casa. Tudo muda quando permitimos que uma fraqueza cresça perto de nós. Você deve reconhecer a fraqueza dominante daqueles que trabalham com você. Quando um jovem do qual eu gostava muito adulterou o preço de produtos para um dos meus vendedores, tive que demiti-lo. Ele explicou que estava tentando ganhar mais dinheiro para mim. Então percebi que, se ele mentia para me ajudar, mais tarde estaria mentindo sobre mim também. Um dos maiores segredos de sabedoria que eu já descobri foi: aqueles que pecam com você, no final, pecarão contra você. Você deve reconhecer a fraqueza dominante das pessoas que lidam com suas finanças. Conversei com uma esposa cujo marido continuamente defraudava o governo nos impostos e nos relatórios. Por causa disso, depois de certo tempo, ele foi preso. Ela era indiferente para com a fraqueza dele. Agora, ela está sacrificando-se financeiramente para sustentar os filhos. Quando você conhece a fraqueza dominante daqueles ao seu redor, isso lhe permite orar apropriadamente e com fé, preparar-se para as consequências. Todo mundo confia em alguém. Aqueles em quem você escolheu confiar têm nas mãos o segredo de seu futuro. 8 fatos concernentes à fraqueza dos outros. Primeiro, Jesus compreendia as fraquezas das pessoas próximas a ele. Pedro tinha alguns problemas pessoais. É por isso que Jesus disse: Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. Lucas 22, 31 e 32. Segundo, aqueles que servem aos homens de Deus têm suas fraquezas. Observe Geazi. Seria natural pensar que ele tinha muito da presença de Deus, até mentir a Naamã e solicitar o presente que havia sido reservado para Eliseu. Então sua fraqueza dominante veio à tona. 2 Reis 5:22. Judas estava continuamente na presença de Jesus, mas sua fraqueza floresceu. Mateus 26, 47 ao 49. Absalão tinha acesso ao maior guerreiro da história, o rei Davi, mas sua inveja e a sede de poder o venceram. 2 Samuel 15, 2 a 6. Terceiro, a porta de entrada favorita de Satanás em sua vida sempre será alguém próximo a você. Isso aconteceu na vida de Jesus, de José e até de Paulo, e pode acontecer com você também. Quarto, você pode amar as pessoas sem confiar cegamente nelas. Tenho amigos cuja companhia gosto muito. Eles riem facilmente e se importam profundamente comigo. Mas tenho aprendido a não confiar a eles certas informações, porque não são discretos. Eu não confio a eles as minhas finanças, porque não tenho a integridade para quitar as próprias dívidas. Quando estou na empresa deles, gosto de divertir-me com eles, do clima de tranquilidade, mas meu amor por eles não exige que eu confie neles. Quinto, algumas pessoas são confiáveis, mas não são agradáveis. Você conhecerá pessoas de palavra. Elas não destruirão você. Elas não trarão prejuízo à sua vida, mas elas não compartilharão seus objetivos ou seus sonhos. Seu sucesso ativará a rivalidade delas e não a admiração que têm por você. Sexto, aprenda a discernir em que área Satanás já enganou aqueles que você ama. Um amigo meu passou por problemas com drogas. Ele já havia controlado a situação. Viajava por todos os lugares, então decidiu passar um tempo me ajudando no ministério. Fiquei horrorizado ao descobrir que em várias ocasiões enquanto trabalhava comigo, ele havia usado drogas. Se eu soubesse que aquela ainda era sua fraqueza, teria evitado essa péssima experiência. Sétimo, a fraqueza dos outros sempre floresce na presença de determinados amigos. Conheça esses amigos. Saiba como se comportam quando acompanham uns aos outros nas festas, nas férias e nos passeios. Oitavo, alguém que você conhece sempre confiará em alguém em quem você não confiaria.
Tenho experimentado decepções com mais frequência do que gosto de lembrar. A decepção com a amizade, a armadilha da exposição da vida pessoal e o clima estressante têm destruído muitas amizades. 8 sugestões importantes para quando você reconhecer a fraqueza dominante daqueles que ama. Sugestão número 1. Não permita que sua imaginação ou sua natureza desconfiada aumente a fraqueza dos outros, fazendo-a maior do que realmente é. Conversas e fofocas podem transformar pequenas fagulhas em grandes incêndios de forma muito fácil. Espíritos de ciúmes, inveja e mentira têm destruído muitos lares. Um espírito mentiroso se revela quando encontra você espreitando a falha de alguém. Satanás transforma o pequeno em grande dentro de sua mente. Segunda sugestão: interceda pelas pessoas diante de Deus. Jesus orou por Pedro e os resultados apareceram. A oração funciona. Peça ao Espírito Santo que lhe dê palavras para tratar adequadamente o problema. Terceira sugestão: converse diretamente com a pessoa sobre a fraqueza dela. Se ela confessar, você ganhou um parceiro de oração e um possível amigo. Se ela se rebelar, estará apenas mostrando o quanto é tola. Somente Deus poderá mudar o ponto de vista dela. Sugestão número 4. Insista na oração. Sem o Espírito Santo, todos nós falharemos. Convide Deus para se envolver. Sugestão número 5. Descubra testemunhos de quem venceu esse mesmo tipo de fraqueza. Compre o livro ou compartilhe o testemunho com seu amigo. Sugestão número 6. Mantenha para sempre a confidência da fraqueza da pessoa entre você e Deus. A glória do rei é ocultar um problema. A discrição é uma característica honrada. A confidência, no final, será recompensada. O silêncio dá a Deus uma oportunidade de intervir e produzir mudanças. Sugestão número 7. Avalie sua fraqueza nesse período e dê lugar à humildade. Quando discernimos a fraqueza dos outros, é tempo apropriado para abordarmos as nossas fraquezas. Acredite que Deus semeará graça sobre você quando você semear graça sobre os outros. Suspeitas sem fundamentos abrem a porta para espíritos de mentira. Rejeite a tentação de aumentar a ofensa ou o temor oculto. Aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12. Sugestão número 8. Fique na dependência de Deus. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que o possam suportar. 1 Coríntios 10, 13. Nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Romanos 15, 1. Quem é você para julgar o servo alheio? É para o seu Senhor que ele está em pé ou cai, e ficará em pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar. Romanos 14, 4. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Gálatas 6, 1 e 2. O reconhecimento da fraqueza dominante naqueles que você ama reduzirá as expectativas e permitirá uma amizade leal e duradoura. Mais uma vez, parabéns por ter chegado até aqui. São poucas pessoas que mostram essa disposição e essa perseverança. A bênção é daqueles que perseveram até o fim. Mas é preciso também olhar para trás e reconhecer que muitas vezes não fomos assim tão perseverantes quanto hoje. E um dos fatores que influenciaram nisto, por mais custoso que seja perceber, é a influência das pessoas ao nosso redor. Veja, se você veio até aqui, foi alguém em que você confia que lhe falou a respeito deste canal, ou alguém te emprestou o livro, alguém lhe falou sobre o Dr. Mike Murdock, alguém lhe falou sobre o pastor Fernando, eu não sei quem foi, mas alguém foi um instrumento de Deus para te abençoar e te ajudar a permanecer firme.
Igualmente, existem outras pessoas que alimentam o nosso pior. Essas pessoas fazem com que percamos o foco. E quando não temos o foco no nosso objetivo a longo prazo, acabamos desistindo do caminho que nos leva até lá. Nós temos que admitir que também somos resultado da influência do nosso meio. Não inteiramente, é claro, porque senão nós estaríamos negando a nossa responsabilidade pessoal. É preciso, porém, admitirmos a importância que as pessoas ao nosso redor têm e a sua influência na construção da pessoa em que cada dia nos tornamos. Hoje, na leitura do capítulo, uma coisa me chamou especialmente a atenção. Foi perceber que as minhas falhas crescem na presença de determinadas pessoas. Saber quem são essas pessoas, na presença de quem nós nos sentimos muito à vontade para desafiar o Senhor, é de vital importância para a nossa segurança espiritual. Você precisa qualificar as pessoas ao seu redor, pessoas que têm acesso a você, pessoas que fornecem a motivação que está na raiz dos teus piores e melhores comportamentos. Então faz assim, vai para o teu diário do reconhecimento, pega a tua caneta ou teu lápis e anota quem são as 5 pessoas mais próximas a você. Não estou falando naquelas pessoas que você valoriza muito, eu estou falando nas 5 pessoas mais próximas a você. Faça isso considerando 5 ambientes diferentes. Por exemplo, em casa, escolha uma pessoa. Escolha outra pessoa no trabalho, outra pessoa na igreja, outra pessoa entre os seus amigos, e assim por diante. 5 pessoas que têm acesso aos seus bastidores. Daí você vai identificar as fraquezas dominantes dessas pessoas. Cite pelo menos 3 fraquezas. Se você tem uma lista de 5 pessoas, 3 fraquezas para cada uma, então você tem aí 15 portas que estão abertas ao seu redor, que podem muito bem estar sendo utilizadas há algum tempo pelo seu inimigo sem que você percebesse. Veja quais dessas fraquezas estão mais presentes em sua vida e elabore um plano para neutralizá-las. A seguir, com a lista em mãos, passe mais uma vez este capítulo e, tendo em mente cada uma dessas pessoas e suas portas, reflita sobre como você deve agir para neutralizar essas ameaças, para fechar essas portas que se encontram abertas na sua vida. Paizinho querido, obrigado pela revelação que recebo neste momento. Aliás, Senhor, muito obrigado por estes amigos que têm apoiado este trabalho, que têm confiado nesta iniciativa e que têm permanecido comigo até aqui. Hoje eu peço uma bênção especial para cada um deles. Olha agora, Senhor, aquelas 5 áreas nas quais os teus filhos têm se dedicado a buscar tua ajuda e tornar-se uma pessoa melhor na vida. O que eu peço por elas é que, neste momento, estendas as tuas mãos e faça-as prosperar. Coloca também uma proteção especial entre elas e seus inimigos e dá-lhes olhos para perceber as influências que estão ocultas no dia a dia e principalmente entre aqueles que elas confiam e amam. Hoje estamos falando sobre a fraqueza dominante daqueles que estão ao nosso redor. Então pedimos que o Senhor Deus nos ajude a exercer misericórdia para com aqueles que, assim como nós, são fracos. Confiados em Ti, resolvemos assumir uma postura misericordiosa para com as fraquezas daqueles que nos rodeiam. Mas também decidimos que nos tornaremos mais perceptivos, aplicando um maior discernimento às nossas relações, não deixando que influências não autorizadas minem o Teu poder e a Tua sabedoria na nossa vida. Acreditamos que crescer não é um exercício solitário, ninguém cresce sozinho. Desta forma, Senhor, decidimos aplicar tudo o que aprendemos neste capítulo para ver naquele dia final a Tua face amada e a Tua voz dizendo: muito bem, você chegou até aqui, você perseverou, agora receba a sua recompensa. Obrigado, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.